Junta, região onde duas ou mais peças serão unidas por soldagem. Junta de aresta, junta em que, numa secção transversal, as bordas do componentes a soldar formam um ângulo de aproximadamente 180 graus. Junta de ângulo, junta em que, numa secção transversal, os componentes a soldar apresentam-se sob forma de ângulo. Junta dissimilar, junta soldada cuja composição química do metal de base dos componentes difere significativamente, ou seja, os materiais de base têm composições químicas diferentes um do outro. Junta sobreposta, junta formada por dois componentes a soldar de tal maneira que suas superfícies se sobrepõem. Junta soldada, união obtida por soldagem de dois ou mais componentes, incluindo zona fundida, zona de ligação, zona afetada termicamente e metal de base nas proximidades da solda. Junta de topo, junta entre dois membros alinhados aproximadamente no mesmo plano. Aqui vemos os tipos de junta. Junta de topo. Junta sobreposta, ou seja, o material de base 1 está em cima do material de base 2, ou vice-versa. Junta em ângulo. Alguns tipos de ângulos de junta, tais como T. Junta em aresta. Quando o material de base tem um ângulo de 90 graus, ele faz esse tipo de junta assim. Aqui vemos os tipos de junta de aresta, onde os materiais ficam sobrepostos um ao outro, em diferentes tipos de formato, e chanfro. Aqui são os diferentes juntas de topo, com chanfros diferentes também. E aqui vemos alguns diferentes tipos de junta de ângulo. Em determinados tipos de junta, vemos alguns tipos de ângulo. Por exemplo, aqui, ó. Ou então, esse tipo de ângulo aqui. Juntas sobrepostas, ou seja, o tipo de junta que o material A está em cima do material B. Passe de revenimento. Passe ou camada depositado em condições que permitam a modificação estrutural do passe ou camada anterior e das suas zonas afetadas termicamente. Ou seja, um passe que ajuda a fazer um mini tratamento térmico na sua peça a ser soldada. Penetração da junta, profundidade mínima da solda em juntas com chanfros ou da solda de fechamento é medida entre a face da solda e sua extensão na junta, inclusive reforços. A penetração da junta pode incluir a penetração de raiz. Penetração da junta nada mais é que o que? É a face da solda e sua extensão na junta, ou seja, a face da solda em toda a sua parte da junta. Penetração da raiz, profundidade com que a solda se prolonga na raiz da junta, medida na linha de centro da secção transversal da raiz. A penetração de raiz nada mais é que o que? O centro da solda em relação à raiz, a penetração dela de acordo com os lados, ou seja, as bordas do material de base, entre o centro da raiz. Na imagem a seguir vemos o que? Penetração da raiz, ou seja, onde se inicia a raiz até o final, onde ela foi executada a soldagem aqui das duas peças. E a penetração da junta, ou seja, o início da base da peça até onde ela foi soldada, onde a penetração da solda ocorreu. Polaridade inversa, tipo de ligação para a soldagem com corrente contínua em que os elétrons deslocam-se da peça para o eletrodo. A peça é considerada polo negativo
e o eletrodo é polo positivo. A polaridade inversa, ou mais conhecido como corrente contínua, nada mais é que o tipo de ligação que você está fazendo de acordo com o seu processo de soldagem. Vou dar um exemplo assim. O eletrodo revestido, a sua garra fica no negativo. Já o processo TIG, a garra fica no positivo, dependendo do tipo de material a ser soldado. Então, cada tipo de polaridade ela muda de acordo com o tipo de processo que você está sendo executado. Pós-aquecimento, aplicação de calor na junta soldada imediatamente após a deposição da solda com a finalidade principal de remover hidrogênio difusível. Ou seja, o pós-aquecimento é aplicado após a soldagem para retirar todo o hidrogênio. O que seria o hidrogênio? Umidade. Pré-aquecimento, aplicação de calor no metal de base imediatamente antes da soldagem, brasagem ou corte, ou seja, a aplicação de calor para poder fazer a retirada de hidrogênio no material de base a ser soldado. Pré-aquecimento local, pré-aquecimento de uma porção específica de uma estrutura, ou seja, uma área específica que você vai fazer um pré-aquecimento, você vai aquecer determinada área do seu material de base. Tratamento térmico, qualquer tratamento térmico subsequente à soldagem, destinado a alívio de tensões residuais, alterar propriedades mecânicas ou características metalúrgicas da junta soldada. Consiste de aquecimento uniforme da estrutura ou parte dela a uma temperatura adequada, seguido de um resfriamento uniforme. Ou seja, o tratamento térmico é o que? Quando você muda a granulometria do seu material. Se o seu material é um artencítico, ferrítico, perlítico, você muda a estrutura dele para ele ficar mais homogêneo e dar alívio de tensões mediante a solda. Como a gente viu anteriormente, quando você executa a soldagem, você faz uma aplicação de calor. O que muda a estrutura do seu material, a estrutura dele, ele muda. O que faz ter tensões na área da soldagem. Você tem que aliviar essas tensões, dando um descanso com o tratamento térmico para o seu material. Vamos ver agora posições de soldagem. Posição horizontal em soldas em ângulo é a posição na qual a soldagem é executada entre a superfície aproximadamente horizontal e uma superfície aproximadamente vertical. Em soldas em chanfro é a posição na qual o eixo da solda está num plano aproximadamente horizontal e a face da solda em um plano aproximadamente vertical. Na imagem aqui vemos o que? O ângulo de solda de topo e solda de aresta. Porém, o que se refere à posição de soldagem é o ângulo cujo você vai utilizar o consumível para executar a soldagem. Ou seja, vemos aqui o ângulo que está as chapas e aqui vemos o que? Que o ângulo que foi determinado para executar a solda para ser uma solda horizontal, no exemplo da figura B, é o que? De 10 graus. Ou seja, para você fazer uma soldagem nesse tipo de ângulo, em maneira horizontal, plana, você teria que ficar em 10 graus de acordo com o ângulo da sua peça. A mesma coisa na figura A. De acordo com o ângulo da sua peça, você teria que fazer uma solda horizontal, você teria que ficar no ângulo entre 150 a 25 graus. Na figura 17 vemos a posição de soldagem plana, ou seja, aqui de acordo vamos ver de forma plana, de cima para baixo. Estamos olhando de cima a parte de baixo da solda, como se a peça estivesse em cima de uma mesa, algo do tipo. Um exemplo básico de solda plana. Aqui vemos o tipo de ângulo que vai ser executado a soldagem em 30 graus para poder fazer a execução da solda. Mesma coisa na figura B. Aqui vemos na figura 18 a posição de soldagem vertical, de onde se distingue em dois modos, a soldagem de cima para baixo e a de baixo para cima. Ou seja, a peça a ser soldada como se estivesse em alguma parede e ela
tanto pode ser soldado de cima para baixo ou de baixo para cima. Não interfere na eficácia da solda. Na figura 19 vemos a soldagem sobre a cabeça. Suponhamos que a peça a ser soldada está no teto e você está embaixo da peça a ser soldada. Por isso que é sobre cabeça o nome. Aqui vemos as 4 posições a serem soldadas: a posição plana 1G, a posição horizontal 2G, a posição vertical 3G, a posição sobre cabeça 4G, ou seja, a vertical como se fosse uma parede, independente do tipo de ângulo, a eficácia da solda é a mesma, tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. Na figura 20, vemos a posição de soldagem da junta em circunferência de um tubo, ou seja, como é executada a soldagem de um tubo de acordo com o ângulo de solda e as posições a serem soldadas, tanto a plana, horizontal, vertical e sobre cabeça. Em relação ao tubo, a gente usa as 4 posições a serem soldadas. Qualificação de soldador: demonstração da habilidade de um soldador em executar soldas que atendem padrões pré-estabelecidos. Raiz da junta: porção da junta a ser soldada em que os membros estão o mais próximo possível entre si em secção transversal. A raiz pode ser um ponto, uma linha ou uma área. Raiz da solda: pontos nos quais a parte posterior da solda intercepta as superfícies do metal de base. Reforço de solda: metal de solda em excesso, além do necessário para preencher a junta. É o excesso de metal depositado nos últimos passes ou na última camada, podendo ser na face da solda e ou na raiz da solda. Registro de qualificação do procedimento: documento emitido pela executante dos serviços, registrando os parâmetros da operação de soldagem da chapa ou do tubo de testes e os resultados de ensaio ou exames de qualificação. Registro de qualificação de procedimento nada mais é porque registrar como foi feito o procedimento, os parâmetros do procedimento. Revestimento do chanfro: revestimento com uma ou mais camadas de solda depositado na face do chanfro, destinado principalmente a facilitar as operações subsequentes da solda. Sequência de passes: ordem pela qual os passes de uma solda multipasses são depositados em relação à seção transversal da junta. Aqui na figura 21 vemos a raiz da junta, que é a parte que um lado da peça entra em contato com o outro lado da peça. Aqui vemos o exemplo de raiz com o chanfro. Na figura 22 vemos a raiz da solda, onde a solda de topo em V e a raiz da solda está localizada aqui. A solda de topo em X, onde a solda está localizada no meio. Uma solda de aresta. Uma solda de topo sem chanfro, onde só tem uma raiz de solda no caso. E uma solda de topo, onde o processo aqui está localizado a parte de baixo da peça, onde foi soldado. Solda em chanfro: solda executada em uma junta com um bisel previamente preparado. Solda de costura: solda contínua executada entre ou em cima de membros sobrepostos. Essa solda pode consistir de um único passe ou de uma série de soldas por pontos. Aqui na figura 23 vemos a solda de costura. Por exemplo,
uma solda sobreposta, onde a solda foi executada aqui, ou uma solda em T, uma solda em ângulo, onde a solda foi executada no meio da peça, entre a segunda peça. Solda automática, soldagem com equipamento que executa toda a operação sob observação e controle de um operador de soldagem. Solda em cadeia ou solda intermitente, coincidente ou descontínua coincidente. Solda em ângulo composta de cordões intermitentes, trechos de cordões igualmente espaçados que coincidem entre si de tal modo que um trecho de cordão sempre se opõe a outro. Todos os direitos são reservados para o livro Inspetor de Soldagem de 2012, feito pelo Senai da Bahia, Senai de Minas Gerais e Senai do Rio de Janeiro. Inspetor de Soldagem, publicação em consonância com o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 2008.